palavra de Deus em Atos capítulo 10. Jesus está aqui e nós precisamos do Senhor. Diz em Romanos capítulo 7, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Nada podemos receber do homem. João capítulo 3 diz assim, quem receber alguma coisa tem que receber de cima. Tiago capítulo 1 diz que é do alto que vem a boa dádiva e o dom perfeito. Então nós precisamos do Senhor. Senhor, vivifica a Tua palavra, fala, meu Deus, conosco. Fala, Senhor, em nome de Jesus. Atos capítulo 10, versículo 34. Abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, Atos capítulo 10 é o início da obra de Deus para expandir a palavra do Evangelho, a palavra da salvação em Jesus, para todas as nacionalidades. Jesus era judeu. Jesus disse em João capítulo 4 para a mulher samaritana: a salvação vem dos judeus. Mas nunca foi o plano de Deus que Jesus viesse só para os judeus. Já em Isaías 49, 6 estava escrito: pouco é que seja luz só para Israel. Eu também te dei por luz para todas as nações, até os confins da terra. Então já estava previsto, Deus queria salvar o mundo. Aliás, diz lá João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em Atos capítulo 10, então, Deus começa a expandir isso, porque ali Deus manda um anjo para a casa de Cornélio. Cornélio não era judeu, ele era um centurião romano, um oficial militar do Império Romano, que morava em Israel. Diga glória a Deus. E Deus manda um anjo, e Deus precisou mandar um anjo, porque os missionários humanos tinham muitas barreiras. Deus precisou superar as barreiras humanas. Irmãos, e sempre assim. Irmãos, para que em tudo Deus seja glorificado. Diga glória a Jesus. O Senhor falou muito comigo hoje sobre isso, irmãos. A glória é só de Deus. Essa glória não pode ser repartida com ninguém. Às vezes, quando Deus usa um vaso, as pessoas dão glória a Deus, mas ainda assim são reconhecidas e muito agraciadas por causa do vaso, e isso acaba obscurecendo a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então fala para um lado, a glória é de Deus. Então o Senhor venceu barreiras humanas, mandou um anjo para falar com Cornélio. Deus precisou mandar uma visão repetida 3 vezes para Pedro, para ele se dispor a ir na casa de um homem que não era judeu. Irmãos, quantas barreiras culturais, quantas barreiras humanas nisso tudo. Nós somos cheios de barreiras. Fala isso para o irmão do lado. Nós somos cheios de barreiras. Irmãos, e o Senhor quer vencer, o Senhor quer superar essas nossas barreiras, em nome de Jesus. Então Deus deu uma visão para Pedro, depois precisou o Espírito Santo falar em voz audível para Pedro acompanhar os soldados enviados por Cornélio. Pedro foi à casa daquele homem, que Pedro chegou já falando isso, exatamente o versículo 34 que lemos. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Acepção quer dizer, Deus não faz diferença. Para as pessoas, para Deus, todas as pessoas são iguais. Diga glória a Jesus. Essa verdade é em todos os seus aspectos. Nas quintas-feiras estamos no estudo bíblico, capítulo por capítulo. Estamos no livro de Êxodo. Vimos essa semana o capítulo 11, o capítulo 12. E vimos ali sobre a praga da morte dos primogênitos. Todos os primogênitos do Egito morreram, quer fosse filho de Faraó, quer fosse filho do escravo preso. Quer dizer, Deus não faz acepção de pessoas, nem para abençoar, nem para castigar. Diga glória a Jesus. Deus não faz acepção de pessoas mesmo.
Romanos diz assim: todos os que sem lei pecaram, sem lei perecerão. Todos os que sob a lei pecaram, sob a lei serão julgados. Quer dizer, Deus trata a todos de acordo com a capacidade de cada um, de acordo com a luz concedida a cada um. Mas Deus é Deus de todos. Deus é Deus até dos ateus. Diga glória a Jesus. Diz lá em Atos capítulo 14, discurso de Paulo em Listra, nos tempos passados Deus deixou as nações andarem pelos seus próprios caminhos, não se deixando contudo a si mesmo sem testemunho, antes dando-vos chuvas nos tempos determinados e enchendo de alegria os vossos corações. Quer dizer, Deus deixa as pessoas fazerem o que quiserem, e Deus ainda abençoa, e Deus ainda cuida, e Deus ainda entra com providência, mesmo para aqueles que não creem nele, porque Deus é grande. Fala para o lado, Deus é grande. Deus não faz acepção de pessoas. Está escrito lá em Tiago capítulo 2: meus amados, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar um rico vestido com trajes reais, e entrar também um pobre com sórdido vestido, e disserdes ao rico: senta-te aqui à minha destra, e ao pobre: fica aqui no estrado de meus pés, porventura não vos tornastes juízes de maus pensamentos, e não fizestes acepção de pessoas? Irmãos, assim como Deus não faz diferença entre as pessoas, nós também não podemos fazer. Diga glória a Jesus. Irmãos, significa o seguinte: se Deus recebe alguém por seu, quem somos nós para dizer que não? Então, irmãos, nós precisamos ser libertos de juízos humanos, de julgamentos humanos. Domingo passado o Senhor nos trouxe a mensagem, Mateus 11:30. Porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Repita comigo: Deus quer que eu tenha apenas o jugo de Jesus. Apenas. Nem jugo eclesiástico, nem jugo humano, nem jugo familiar, nem jugo de nós mesmos. É só o jugo de Jesus, e o jugo de Jesus é excludente dos demais. Ou você está com o fardo de Jesus, ou você está com um outro fardo sobre si. E o de Jesus é leve. Então, se a tua vida está pesada, é porque você, no meio do caminho, trocou o jugo. Diga glória a Deus. Fala para o mundo lado assim: o de Jesus é leve. O de Jesus é leve. Se você está pesado, então, meu amado, no meio do caminho teve uma troca. Volte ao começo. Diga glória a Jesus. Apocalipse 2:5, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Louvado seja Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Irmãos, Pedro chegou na casa de Cornélio, centurião romano. Era um homem não judeu. Diz a palavra ali nos primeiros versículos do capítulo 10 que era um homem temente a Deus e que ele fazia orações e dava muitas esmolas ao povo. Mas ele não era judeu, ele se vestia de outra forma, ele tinha outros costumes, ele falava de outro jeito. E os judeus, que são muito sectários, são muito bairristas, que gostam de preservar as suas próprias tradições. Imagine Pedro chegando na casa daquele homem, vendo aquele homem, dizendo que tinha tido revelação de Deus, e o homem vestido daquele jeito, muito diferente para um judeu. Irmãos, não foi fácil para Pedro engolir isso. Diga glória a Jesus. Por isso que Deus tinha dado para Pedro a visão 3 vezes de um lençol cheio de todos os animais, de todos os tipos, e Deus disse para Pedro: mata e come. Quer dizer, você vai engolir muita coisa, Pedro. Diga glória a Jesus. Fala para nós assim: você tem que engolir muita coisa. Diga glória a Deus. Irmãos, não fazer acepção de pessoas. Às vezes estamos no nosso ambiente de serviço, na nossa vizinhança, em algum lugar, e chega alguém e diz que é crente e se veste de uma maneira pouco convencional. Daí você já olha e pensa com você assim: crente? Eu, hein? Quem é você para julgar o servo alheio? Romanos 14, para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas poderoso é Deus para afirmá-lo. Diga glória a Jesus. Então fala para um lado assim: não julgue os outros.
Continuando ali o texto, versículo 35, mas lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo. Então aqui temos um homem que estava buscando a Deus em sua casa. Este homem não conhecia Jesus, ele conhecia o Deus de Israel, ele estava buscando Deus da forma que ele sabia, misturado com as suas crendices pagãs, por causa de toda a sua bagagem que ele trazia. Mas ele buscando a Deus, ele acabou encontrando a verdade. Diga glória a Jesus. Esse versículo, Atos 10, 35, lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo. Irmãos, Deus é poderoso o suficiente para se revelar a quem Ele quer, em qualquer lugar. Onde esteja alguém buscando a Deus, Deus ali se revela. Diga glória a Jesus. Deus é poderoso. Versículo 36. A palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Irmãos, se ficássemos só no versículo 35, seria assim, a apoteose, a apologia do ecumenismo. É agradável a Deus aquele que em qualquer lugar e obra o que é justo. Que maravilha, pode ser Brahma, Confúcio, pode ser Allan Kardec, pode ser o que for, em qualquer lugar. Capaz, meu filho, o versículo 36 já complementou. Diga glória a Jesus. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Fala para um lado, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor de todos. Então, estava este homem Cornélio buscando a Deus, sem conhecer. Deus se revelou através de um anjo, mas o anjo deu apenas o endereço do missionário. Diga glória a Jesus. Os anjos não podem pregar, diz a epístola de Pedro, que essas verdades os anjos bem desejam atentar, não podem. Deus concedeu a nós esse privilégio. O anjo apenas deu o endereço do missionário, teve que ir lá um missionário de carne e osso, Pedro, diga glória a Jesus, para anunciar a verdade. Hoje os missionários somos nós. Mateus 4,19, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Deus quer que você pesque vidas para Deus, diga glória a Jesus. Aleluia. E aqui chega o missionário para anunciar a paz por Jesus Cristo. Olha só, anunciando a paz por Jesus Cristo. Então fala para o mundo do lado, Deus quer te dar paz. Irmãos, 2 Coríntios 11:3 diz assim: eu temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim sejam os vossos sentidos de alguma maneira pervertidos, e vos aparteis da simplicidade que há em Cristo. Simplicidade que há em Cristo. A mensagem de Jesus é muito simples. Eclesiastes 7 diz assim: Deus fez as coisas retas, mas os homens procuraram muitas invenções. Irmãos, quando nos chegamos a Jesus, a mensagem de Jesus é maravilhosa. João 14:27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Isso, para quem recebe a mensagem, como diz lá o livro de Provérbios, é como um refrigério para a alma, essas boas novas de terra remota. Diga glória a Jesus. É um descanso, uma palavra de esperança. Mas a pessoa entra na igreja, a pessoa fica 10, 15 anos na igreja, e daí já a paz que há em Jesus já não traz mais este refrigério. É porque o teu coração se apartou da simplicidade que há em Jesus. Olha só, anunciando a paz por Jesus Cristo. Você está em paz? Pergunta para um lado assim, você está em paz? Olhando aqui, tem alguns com uma cara meio aflita. Olha para o mundo do lado, vê se ele está com a cara aflita. Diga glória a Jesus. Anunciando a paz por Jesus. Fala para o mundo do lado assim, Jesus quer te dar paz. Jesus quer te dar paz. Isaías 9:6. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do incremento desta paz e deste principado não terá fim. Príncipe da paz, Jesus quer te encher de paz.
Colossenses 3,15, que a paz de Cristo seja o vosso árbitro. Ou a outra tradução, que a paz de Cristo domine os vossos corações. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Versículo 37. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. João Batista. Versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Glória a Jesus. Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Jesus foi enviado por Deus. Jesus era Deus eterno. O verbo se fez carne, habitou entre nós, de João capítulo 1. Jesus se encarnou. João 1,18, Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, fez Deus conhecido. Jesus veio para revelar a face de Deus. Hebreus capítulo 1, o qual sendo o esplendor da glória de Deus e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Diga glória a Jesus. Jesus veio para revelar Deus, Jesus se manifestou, Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Diz lá Mateus capítulo 3, versículo 16, Jesus saiu do Rio Jordão após o batismo por João Batista, os céus se abriram e veio o Espírito Santo em forma corpórea como de pomba, e aquela voz dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. E diz ali, Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e com virtude. Meu amado irmão, o Espírito Santo é poder de Deus. Isso não ficou só em Jesus. João capítulo 20, após Jesus morrer e ressuscitar dos mortos, Jesus entrou no lugar onde os 11 apóstolos remanescentes estavam reunidos, de portas fechadas, com medo dos judeus. Jesus entrou ali e disse: paz seja convosco. Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Jesus ali em Atos capítulo 1, determinou os discípulos que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, que tinham ouvido dele, de Jesus. E Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Diga glória a Jesus. Essa promessa, Atos capítulo 2, esta promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos quantos o Senhor Deus nosso Pai chamar. Cumpre-se, meu amado, em nós a profecia de Joel 2,28, acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O Senhor quer derramar do seu Espírito Santo sobre nós. Fala para o irmão do lado, Deus quer te encher do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Isso, irmãos, que aconteceu em Jesus, Deus quer repetir isso em todos nós. 1 João 2,6, aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. Como que Jesus andou? Na virtude do Espírito Santo. Lucas 4, logo após Jesus sair do deserto, da tentação do diabo, diz que veio Jesus na virtude do Espírito, e pelo Espírito foi conduzido à Galileia, e chegou no lugar onde ele foi criado, e entrou na sinagoga como de costume, e lhe foi dado o livro para ler, o livro do profeta Isaías, e ele achou o lugar onde estava escrito, ele diz: o Espírito do Senhor Deus Jeová é sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, restaurar os contritos de coração, dar vista aos cegos. Diga glória a Jesus. Deus ungiu Jesus de Nazaré, e o Senhor quer nos ungir com o Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 1, quem nos confirma para convosco, e que quem nos ungiu foi Deus, que nos deu o penhor do Espírito Santo. Diga glória a Jesus.
Louvado seja Deus. Em Efésios capítulo 1, Ele nos deu o Espírito Santo da promessa. Deus quer nos ungir. Irmãos, Deus quer nos encher de poder. Fala para o irmão do lado, Deus quer te encher de poder. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Irmão, Jesus não se restringiu, Jesus não se conteve em apenas um lugar. Irmãos, em Marcos capítulo 1, Jesus começou ali o seu ministério, muitos foram curados, até a sogra de Pedro foi curada. E daí Jesus se retirou para um lugar deserto para orar, e os discípulos o acharam e perguntaram a ele: onde andavas tu? Porque todos te procuram. E sabe o que Jesus disse? É necessário que eu pregue em outras aldeias e em outras cidades, porque para isso eu fui enviado. Jesus disse em Lucas capítulo 8, versículo 1, e andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, anunciando o evangelho do reino de Deus. Jesus não se cansou de andar em todos os lugares, anunciando a verdade, anunciando a salvação, anunciando a libertação, mas não eram meras palavras, era no poder de Deus, era com cura, era com libertação. Diga glória a Jesus. Mas, meu amado, este é o evangelho até hoje. Salmo 48, 14, este é o nosso Deus para sempre, será o nosso guia até a morte. Hebreus 13, 8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Diga glória a Jesus. Zacarias 4, 6, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, Deus quer manifestar o seu poder em nossas vidas. Diga glória a Jesus. Curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Irmãos, Deus era com Jesus e Deus é conosco. Mateus 28, 18, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, o Senhor falou muito comigo neste dia, para transmitir à igreja, nós precisamos de fé. Fala para o irmão do lado, Deus quer aumentar a tua fé. Hebreus 11, 6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. 1 João 5, 4, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Marcos 9, 23, tudo é possível ao que crê. Hebreus 12, 2, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra da majestade nas alturas. Autor e consumador da fé. Diga glória a Jesus. O Senhor quer aumentar a nossa fé. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Irmãos, em todo lugar onde Jesus entrava, o poder de Deus se manifestava, salvo nos lugares onde havia incredulidade. Marcos 6,3, ora entrou Jesus na sua cidade em Nazaré, não pôde fazer ali muitas obras maravilhosas por causa da incredulidade. Irmãos, Deus quer fazer maravilhas. Fala para o mundo do lado, Deus quer fazer maravilhas. Mas, meu amado, nós precisamos de mais fé. Irmãos, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus é o mesmo hoje. Jesus está aqui. Irmãos, não precisa pregador de renome. Basta Jesus. É o poder de Deus. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, em nome de Jesus Ele está. Não precisa grandes reuniões, grandes ajuntamentos. Basta Jesus. Fala para um lado, basta Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, Deus quer operar. Diga glória a Jesus. Muitas vezes nós sofremos, muitas vezes nós andamos sobrecarregados por falta de fé. Irmãos, olha o que diz o texto: curando a todos os oprimidos do diabo. Irmãos, o Senhor falou comigo que
Aqui, nessa igreja, entre os crentes, existem pessoas que estão sendo oprimidas. Fala para o irmão do lado assim, misericórdia. Pessoas que estão sendo oprimidas. Irmãos, 2 Coríntios 2,11. Não ignoramos os ardis do maligno. O maligno é ardiloso, ele age na surdina, ele é inescrupuloso, sorrateiro. Jesus disse em João capítulo 10, o pastor entra pela porta, mas aquele que sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Esse é o maligno, que ele usa dos seus artifícios. Efésios capítulo 6, não podemos ignorar, né, as astúcias, para que possais vencer todas as artimanhas do maligno. Diga glória a Jesus. Curando os oprimidos do diabo. Irmãos, crentes oprimidos. Mas pastor, pode uma coisa dessa? Meu amado, e aquela mulher encurvada lá de Lucas 13, que fazia 18 anos que estava prisioneira de Satanás. Jesus disse, não convinha soltar dessa prisão essa filha de Abraão, que fazia 18 anos que estava presa. E ela estava indo na sinagoga buscar o Deus de Israel, oprimida. Irmãos, e por que acontece essa opressão? Irmãos, porque a pessoa se afasta do Senhor, deixa o coração esfriar, se afasta da palavra de Deus, outras coisas tomam lugar. Irmãos, o maligno opera na mente, o maligno perturba a mente. Por isso que diz lá, Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Diga glória a Jesus. Fala para o irmão do lado, Deus quer renovar o teu entendimento. Entendimento. Irmãos, os dardos inflamados do maligno, de que diz em Efésios 6, coisas que entram na mente, entram para perturbar. O diabo gosta de envenenar. Diga glória a Jesus. Ele gosta de semear. Jesus semeia a verdade, o diabo semeia a contenda, semeia o engano, semeia a perturbação. E quantas vezes essas sementes caem em nós e nós ficamos perturbados, ficamos oprimidos pelo diabo. Irmãos, nós não podemos ser inocentes nem ingênuos. Olha lá, 2 Coríntios 2,11. Não podemos ignorar os ardis do diabo. Diga glória a Jesus. Você é crente, salvo em Jesus, mas quantas vezes você está aflito, angustiado, depressivo, raivoso? Quantas vezes o crente está com ódio? Mas quantas vezes o crente está com vontade de morrer? Quantas vezes tem crente que pensa em se matar? Fazem misericórdia. O que é isso? O que é isso, meu amado? Opressão do maligno. Vamos expulsar isso em nome de Jesus. Sai, opressão maligna, em nome de Jesus. Jesus quer te libertar. Fala para o irmão do lado, Jesus quer te libertar. Quantas famílias de gente que vem na igreja e a família está oprimida, a família está perturbada, a família está empolvorosa. Ação das trevas. Jesus quer curar os oprimidos do diabo. Jesus quer te libertar hoje em nome de Jesus. Fala para o irmão do lado, hoje é dia de libertação. Louvado seja Deus. Irmãos, por isso que a verdade tem que ser pregada. Diga glória a Jesus. Irmãos, crente fica oprimido, crente fica com a cabeça fervendo por causa das coisas das trevas. Só que quando ele vem na igreja e ouve a pregação da palavra, e quando ouve o pregador dizendo assim, está oprimido pelo diabo, daí o crente cria vergonha. E o diabo, daí sai a opressão. Lógico, criou vergonha. Fala para ela assim, cria vergonha. Diga glória a Jesus. Por isso que a verdade tem que ser anunciada para desmascarar as trevas. Sabe o que era isso que durante a semana estava fazendo a tua cabeça ferver de perturbação? Era o diabo. Fala para ela assim, expulsa em nome de Jesus. Que tipo de crente que é você? Diga glória a Jesus. Irmãos, Jesus quer curar os oprimidos hoje. Jesus quer te curar. Jesus quer te encher de fé. Jesus quer que você seja liberto. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos,
Essa mensagem vem em complementação ao que estava sendo dito domingo passado. Mateus 11, 28. Vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Diga glória a Jesus. Meu amado, quando você, no meio da jornada, sem perceber, e isso sempre acontece sem perceber, troca o fardo, você fica sobrecarregado. Irmãos, e as coisas entram, e as coisas se acumulam. Diga glória a Jesus. Irmãos, e entra a doença, e entra a perturbação. Irmãos, e tudo isso entra porque a fé foi minada, porque a fé foi atacada, porque a fé está sendo corroída. Diga glória a Jesus. Irmãos, sem entrar em discussões teológicas com respeito aos versículos que eu vou recitar agora, porque se você pegar os livros de teologia, eles falam, mas meu amado, com o devido respeito, o livro de teologia não cura ninguém, não liberta ninguém, mas às vezes perturba alguém. Mas em misericórdia. Então você precisa da verdade da palavra de Deus. Diga glória a Jesus. Sem ficar entrando em discussões sobre o que está escrito, sobre o que isso quer dizer, ouça o que diz a palavra do Senhor. Isaías 53, repetido ipsis literis em Mateus capítulo 9, Novo Testamento, a palavra de Jesus. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Dá uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Salmo 103. Bendize a minha alma, Senhor, tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma, Senhor, não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de graça e misericórdia, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos, fez notórios os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos filhos de Israel. Piedoso e longânime, meu Senhor. Diga glória a Jesus. Quem sara todas as tuas enfermidades. Fala, bom lado, Jesus quer te curar. Êxodo 23, eu tirarei do meio de ti as enfermidades, abençoarei o teu pão e a tua água. Irmãos, o Senhor quer que nós tenhamos saúde. A primeira epístola de João, aliás, terceira epístola de João: quero que te vá bem, assim como é próspera a tua alma. 1 Tessalonicenses 5:23, que todo o teu espírito, alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis. Diga glória a Jesus. Atos capítulo 9, Enéas: Jesus Cristo te dá saúde. Fala isso para o mundo lado: Jesus Cristo te dá saúde. Meu amado, Deus quer que o seu povo seja saudável. O livro de Provérbios diz que as palavras de Deus fazem bem para a alma e para o corpo. Diga glória a Jesus. É saúde completa. Irmãos, Deus quer que nós tenhamos saúde. Nós sabemos disso, mas nós deixamos com que outras coisas nos perturbem e nos afastam do Senhor. E Deus quer nos trazer de volta. Jesus quer curar hoje os oprimidos do diabo. Diga glória a Jesus. Fala para o mundo lado de novo: Jesus quer te libertar. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, Deus se agrada de fé. Fecha os teus olhos, prepara o teu coração com fé. Senhor, vai aumentando a fé. Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Meu Deus, vai aumentando fé. O Senhor é autor e completador desta fé, como já foi dito. Meu Deus, vai trabalhando em cada coração. Hoje nós queremos vencer as enfermidades, queremos vencer as opressões, queremos vencer as perturbações. Queremos vencer hoje, meu Deus, queremos superar hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmão, Jesus está aqui.
Louvado seja Deus, engrandecido, glorificado seja o Senhor. Glória a Jesus, meu Deus, vai tocando com poder, vai tocando com poder, chamado em nome de Jesus, cura. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Louvado seja o Senhor, meu Deus, restaura vidas, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Coloque toda a tua vida perante o Senhor quer operar na tua vida agora, o Senhor quer operar no teu coração, na tua alma, no teu espírito. Deus quer te encher. Louvado seja Deus, glorificado seja o Senhor, Deus eterno, Deus de poder, Deus de maravilha, Deus de glória, Deus de graça. Meu Deus, vai tocando, Senhor amado, em cada um, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, meu Deus, vai quebrando as cadeias, Senhor amado, vai quebrando as correntes em nome de Jesus. Jesus Cristo veio em carne para desfazer as obras das trevas. Louvado seja Deus, engrandecido seja o Senhor. Deus tem uma grande bênção para você. Louvado seja Deus, Deus tem uma grande operação a fazer na tua vida. Glória a Deus, Deus mostra um fogo que o Senhor quer derramar em você. Louvado seja Deus, quer te incendiar. Deus quer incendiar a tua boca de palavras, de palavra de salvação, de palavra de vida. Louvado seja Deus, o Senhor te mostra ganhando vidas. O Senhor mostra você ganhando vidas para Deus. É tempo de semear, é tempo de anunciar. Louvado seja Deus, engrandecido seja o Senhor. Glória a Jesus. Jesus quer te libertar hoje. Jesus quer libertar a tua mente. Jesus quer colocar a verdade dele dentro da tua mente. Louvado seja Deus, Deus eterno, Deus de glória, Deus de graça, Deus de maravilha. Louvado seja Deus. O Senhor quer te dar a mente de Cristo. O Senhor quer te dar os pensamentos dele que são mais altos. Deus hoje quer levantar os seus pensamentos até a altura dos pensamentos dele. Louvado seja Deus, engrandecido